lá em Mateus 23. Mateus capítulo 23. Vamos fazer uma oração então. Senhor, fala conosco nessa noite, pelo poder da sua palavra. Ó Deus, nos toque e nos visita, porque só o Senhor pode nos abençoar. Fala conosco por meio desse texto de Mateus 23 e nos ensina o que a tua palavra, Deus, ela quer dizer. Nos ensina, Senhor Deus, de fato a sermos guiados pelo Espírito Santo em tudo que nós formos fazer. Seja feita a sua vontade nas nossas vidas, Senhor, porque a sua vontade, ela é algo que nós podemos confiar nela. O Senhor não falha, não tarda, e a sua vontade é melhor para nós. Por isso nós queremos nos render aos teus pés, para que o teu querer seja feito. Abra os nossos olhos e nos abençoa, porque é isso que nós precisamos nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Amém? Mateus 23, pessoal. Mateus 23 é dividido em 3 sessões. Nós vamos falar da primeira, então, nesse dia de hoje. A primeira sessão fala, então, sobre o caráter de um falso mestre, de um falso líder religioso, de um falso profeta, né? Por que é importante, então, a gente entender isso? Primeiro, que foi o último sermão público de Jesus. A última palavra publicamente que Jesus falou, que não foi só para os discípulos, mas para todo mundo, foi essa aqui. Então, tem uma grande importância. Por que tem uma grande importância? Porque esses caras aqui, eles diziam que eles portavam a lei de Deus para ensinar as pessoas, né? E ensino da palavra de Deus é alimento. A gente tem que saber de onde esse alimento está vindo, se ele é saudável ou se não é saudável. Então eu vejo que Jesus, ele tem, né, em alta estima mostrar quem esses caras são, justamente porque ele quer ensinar o povo dele, os cristãos verdadeiros, a de fato interpretarem a verdadeira comida celestial, o verdadeiro pão vivo, da forma apropriada. Então, nós precisamos sempre observar de onde está vindo a nossa comida, quem é que está dando a comida espiritual, né? Quem são essas pessoas? Então, Jesus teve essa preocupação e isso foi importante. E a gente sabe que mais uma vez ele vai falar contra os fariseus e também os saduceus. Uma coisa importante é que esse pessoal aqui, eles nunca foram colocados de fato, né, como os verdadeiros intérpretes da lei, no sentido de que eles tinham essa missão, uma missão espiritual dada por Deus de passar para o povo de Israel essa interpretação. Eles são usurpadores, né, da hermenêutica, da interpretação do texto e do ensino público. Vou mostrar isso aqui, que a gente vai ler verso a verso até o verso de número 12. Então, esses caras aqui, eles são mentirosos. E eles seguiam basicamente 2 escolas de 2 homens muito conhecidos que se dividiam, né, os seguidores de um homem chamado Shammai, que viveu no passado, antes de Cristo, na época ali dos gregos, e o outro é o Hillel, ou Hillel, né, para quem quiser. Então, esses 2 homens, eles tinham formas diferentes de interpretar a Bíblia. Um era mais metódico, era mais, como é que eu posso dizer, mais rígido, o outro era mais moderado, né? Então, os fariseus e os saduceus, eles se dividiram dessa forma, seguindo 2 escolas de pensamento, uma mais moderada e uma mais rígida, né? E aí esses caras surgiram, então. E aí Jesus, então, vai mostrar qual é o primeiro pecado deles. E aí, se você está com a sua Bíblia aberta, o verso de número 1 diz o seguinte: então Jesus, ele disse para a multidão, ele disse para todo mundo. Então, isso é algo que todo cristão deve saber. E aos seus discípulos também:
os mestres da lei e os fariseus se assentaram ou se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. A primeira coisa é essa questão aqui deles sentarem na cadeira de Moisés, né? Moisés é o que? É o sinônimo da lei. Deus, ele não colocou os fariseus para serem os intérpretes da lei. Eles tomaram esse lugar, eles usurparam essa posição no decorrer dos anos, né? Eles foram então tomando essa posição de serem os pastores da população de Israel, e eles não eram para ser. Eles usurparam a cadeira de Moisés, que é a cadeira da lei, que é a cadeira do ensino, que é a cadeira da palavra de Deus. E o texto então vai dizer isso, mostrar isso, que esses caras aqui, eles são profetas que não foram chamados. Como diz lá em Jeremias capítulo 23, no verso 21. São profetas que eu nunca chamei. Eles falaram, mas eu nunca mandei eles ir. Eles dizem que sonharam, mas eu nunca dei sonho nenhum. Então esses aqui são os fariseus, são os saduceus. Eles são mentirosos e eles entraram numa posição que não era deles. Então eles tentaram ganhar pela força essa posição aqui de serem os mestres, mas eles não eram mestres chamados por Deus e nunca foram no decorrer da história. Então, se a gente for pegar, mesmo depois da reconstrução do templo de Jerusalém, na época de Neemias, de Esdras, Deus nunca colocou esses caras para ensinarem a lei. Quem foi convocado por Deus a ensinar a lei do Senhor, né, sempre foi o que? Os levitas. Né? Os levitas ensinavam a lei do Senhor e esse pessoal aqui então usurpou a parada. Eles simplesmente entraram no meio da jogada e começaram a ensinar o povo no decorrer de séculos. E eles eram o que? Hipócritas, porque o verso número 3 diz, o próprio Jesus dá esse conselho: obedeçam o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Como é que pode uma coisa dessa? Né? O próprio Jesus, ele reconhece que existe algum grau de assertividade no ensino, existe algum grau de assertividade no que eles falam sobre Deus, mas eles não praticam nada daquilo. Então, façam o que eles estão falando, mas não façam o que eles fazem. Né? Jesus vai enumerar aqui então que eles são usurpadores e, segundo, eles são hipócritas. A hipocrisia é isso. A hipocrisia é você falar uma coisa e fazer outra. É você discursar algo e apresentar na prática outra coisa. Então esses homens, eles são usurpadores, eles não foram chamados para aquela posição. E, em segundo lugar, eles são hipócritas. Alguém pode dizer assim, mas é melhor ouvir um hipócrita, que pelo menos está falando a verdade, e simplesmente não olhar para a prática dele, do que não ouvir nada. Não, a verdade é que não tem que haver essa distinção. Em toda a palavra de Deus, a Bíblia nos mostra que quem ouve a palavra tem que praticar ela. Não é? A falta da prática da palavra é um pecado condenável por Deus em todas as Escrituras. Em Jeremias diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eles me ouvem com o ouvido, cantam com a boca, me olham com os olhos, mas está tudo distante. Eles estão petrificados, o coração deles é de pedra. Esse tipo de afirmação de que eu falo isso porque eu já vi gente que não sai de igreja onde as pessoas não praticam a palavra de Deus, onde a liderança não pratica a palavra de Deus, que a pessoa pelo menos diz assim: não, pelo menos o pastor ele prega as escrituras de forma correta. Só que a questão é que vai chegar um momento, mesmo que se for uma igreja que prega a escritura, vai chegar um momento em que vai haver um desajuste, um desligamento entre o discurso correto e a prática falsa. Uma hora ou outra essa casa ela vai cair. Jesus disse: quem ouve e não pratica, põe a casa o quê? Na areia, e quando vem a tempestade ela vai cair. Então não tem como viver por muito tempo esse discurso de falar uma coisa e fazer outra. Por quê? Porque o próprio Deus faz questão de derrubar.
esse tipo de coisa. Então isso é uma coisa muito séria. Então eles são hipócritas. Então o último discurso público de Jesus é apontando para todas as pessoas e dizendo: pessoal, cuidado com aqueles que usurpam o poder. Esses caras não são mais poderosos espiritualmente que vocês, não. Esses caras, eles não estão mais perto de Deus do que vocês. Eles não estão mais perto dos ensinos de Moisés do que vocês, de forma nenhuma. Esses caras, na verdade, eles são hipócritas. Eles falam muitas coisas, mas na verdade eles não praticam. Jesus então está nos ensinando que uma comida boa sendo feita dentro de um balcão sujo, contaminado, não é algo para se comer. Uma comida fina pode ser feita dentro de uma cozinha totalmente nojenta. E se essa cozinha for nojenta, essa comida não é boa para comer. Então, o nojo desses fariseus vem do coração deles. Eles são hipócritas. Verso de número 4 diz o seguinte: olha o que eles fazem. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levar nenhum só dedo para movê-los. O que esses caras fazem, os falsos mestres? Eles põem fardo pesado, eles o quê? Tem uma pregação duríssima, mas eles mesmos não fazem nada. Eles mesmos não se colocam dentro dessa categoria. É como se eles se colocassem numa categoria especial, e o restante do pessoal fosse um burro de carga que tem que carregar um peso muito grande. E aqui nós não estamos falando do peso que o próprio Jesus disse, que é o da cruz, que todos nós vamos carregar. Todos nós carregamos o fardo da cruz para o resto da nossa vida, até acabar a nossa trajetória aqui na terra. Mas aqui a gente não está falando da cruz de Jesus. Aqui a gente está falando que eles colocavam fardos pesados. Se a gente for olhar, por exemplo, para pouco mais de 10 anos, esse fardo era pesadíssimo sobre as igrejas, de que as pessoas não podiam jogar futebol, as mulheres não podiam botar um certo tipo de roupa, não podiam pintar o cabelo, coisas nesse sentido assim. Então, essa galera aqui, eles colocam fardos pesadíssimos sobre os outros, eles não podem fazer nada, mas eles mesmos fazem tudo. É aquele pastorzão que chega na frente da igreja e diz: olha, beber bebida alcoólica é pecado, mas ele, quando sai com a mulher dele, ele entorna todas, E eu já peguei um que na igreja vai lá, não pode bebida alcoólica, sei lá o que. Não foi nem em Goiânia, para você ver como é que é. Estava em outra cidade, aí a gente encontrou lá, ele estava lá, mamado, ele e a mulher dele, mamado lá, tomando uma... Mas estava falando que é proibido, para todo mundo, e agora faz um trem desse. Então, o que acontece? O problema é esse. O problema é querer colocar fardo na cabeça dos outros e não querer carregar. Porque isso é uma coisa complicadíssima, isso está dentro ainda do lado da hipocrisia, isso é uma falsidade, isso é uma falsificação de caráter. Então veja bem, querer ser um líder e não ter caráter é inapropriado. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 diz: se um homem não cuidar da sua casa, como que ele vai cuidar da igreja de Deus? Hoje em dia muitos homens querem cuidar da igreja de Deus, mas estão cuidando da sua própria casa. Então assim, é impossível. Paulo, quando ele fala como que tem que ser o pastor, ele fala, tem que ser um homem equilibrado, tem que ser marido de uma só mulher, tem que ser hospitaleiro, respeitável, de boa fama, entre os de fora e os de dentro e tudo mais. Então, não tem como se viver dessa forma, da forma como esses caras aqui faziam, colocando fardos pesados nos ombros das pessoas. Então, eles queriam uma rotina muito cética de sacrifícios das pessoas, por exemplo. Os fariseus eram muito de colocar, por exemplo, vocês têm que jejuar ali, 3 vezes por semana, tem que ser naquele horário ali, fazer aquele negócio ali, tal. Só que eles mesmos não faziam. Eles estavam mais preocupados em fazer as coisas quando tinha alguém vendo. Quando ninguém estava vendo, não tinha popularidade, eles não faziam. Então assim, de fato eram pessoas hipócritas, eles não tinham caráter. E essa é a grande questão.
Então você percebe que Jesus, quando ele pega os 12 discípulos, ele pega aqueles caras ali para formar neles caráter, né? E Jesus anda com 12 homens, então, para repassar para eles experiências e mostrar para eles que a vida é muito mais do que popularidade, do que ser o cara que vai ser servido, né? E Jesus mesmo disse, maior é quem serve, não o que está sendo servido, né? Então Jesus vai lá e lava os pés dos discípulos. Jesus vai lá e diz, os discípulos dizem, vamos tocar fogo nessa cidade, orar para Deus descer um fogo. Jesus diz, eu não sou dessa espécie de espírito, eu vim salvar e não destruir. Então Jesus está ensinando, educando essas pessoas a entenderem no caráter, né, dentro de si, dos seus corações, que o Evangelho é muito mais do que essa superficialidade aqui desses caras que tinham até um certo tipo de conhecimento sobre as leis, mas inclusive o próprio Jesus vai dizer que eles ainda interpretavam errado, porque um caráter deficiente leva a pessoa a uma deficiência de interpretação. Guarda essa palavra aí que eu estou te dizendo agora. Quando há uma deficiência de caráter, vai haver uma deficiência de interpretação, porque a gente não interpreta as Escrituras sem os nossos olhos, sem a nossa cosmovisão, sem os nossos pressupostos. O Espírito nos ilumina, mas nós somos ali um instrumento que Deus está iluminando a palavra. Então, é por isso que esses caras não conseguiam ver. Eles estavam todo dia diante da palavra, mas não conseguiam ver, porque não havia caráter, né? Verso de número 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios bem longos e franjas e as suas vestes bem longas, e gostam de lugares de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes das sinagogas. O que eles gostam é de aplauso, o que eles gostam é de show. Aonde tem holofote, onde tem luz, onde tem muita gente, esses caras querem estar. O que é filactério? Filactério é tipo uma caixinha, né? E essa caixinha tem escrito por dentro, você abre ela, é como se caísse um rolo assim, né? Então é cheio de palavras. Esses caras andavam cheio de palavras escritas nessas caixinhas. Então, tipo assim, o cara escreve lá o Salmo 23, dentro da caixinha, abre ela e o Salmo 23 fica escrito até o pé dele. Então eles andavam cheio de filactério, cheio de caixinhas com textos bíblicos escritos, né? Ficavam em público, querendo os melhores lugares, querendo serem aplaudidos, querendo ser vistos. Aonde tinha banquete, eles queriam os melhores lugares, eles queriam estar sempre bem vestidos, eles queriam realmente participar da sociedade, né? Para serem pessoas importantes socialmente, não fazer o trabalho espiritual de fato que os homens de Deus fizeram, como Esdras lá no passado fez, entre outros. E o próprio trabalho que o nosso Senhor Jesus está fazendo. Você vê que o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre que os caras querem acender o holofote nele, ele vai embora. Porque Jesus não veio para o quê? Para ser aplaudido. Ele mesmo diz, o meu reino não é nesse mundo. Todas as vezes que disseram, nós vamos te coroar, ele foi embora, Jesus foi embora. Porque ele não queria isso. Ele mesmo ensinou, se você der com a sua mão esquerda, você ajudar alguém, não fala nem para a direita que você deu alguma coisa. Não é? Porque se você, por exemplo, orar em praça pública, como esses caras faziam, já recebeu a recompensa. Está sendo visto, as pessoas estão achando que eles são santos, a recompensa deles é essa popularidade fajuta. Agora, se você quer receber uma recompensa de Deus, entra no teu quarto e ora só você e Deus lá, ó. Aí sim você está num segredo com o Senhor e aí você será recompensado. Então veja como a forma de Cristo lidar com a situação é diferente da dos fariseus. Esses caras gostavam de ser aplaudidos. Ninguém que gosta de muitos holofotes deve ser chamado para o ministério. Porque a verdade é que o ministério ele não é de muitos holofotes. O ministério verdadeiro ele é de dores, ele traz muitas adversidades. Ele é um ótimo caminho no sentido de você andar com o Senhor, mas agora se a pessoa quer aplausos, se a pessoa quer essas coisas, ela não vai encontrar.
muitas dessas coisas no chamado, no ministério, porque o próprio Jesus Cristo nos mostrou o que é o ministério e os apóstolos também, né? Eles gostam de ser chamados de mestres saudados nas praças. Eles gostam então de estar numa posição de superioridade, a ponto das pessoas ir lá e saudar eles como se eles fossem mestres, né? Como se eles fossem pessoas superiores, mas eles não são. A palavra aqui, mestres, é uma superioridade espiritual, não é só uma superioridade de ensino, mas é uma superioridade espiritual. É por isso que o Senhor vai dizer, não chame ninguém de mestre. É óbvio que existe o quê? Um mestre. O Senhor Jesus é o nosso mestre. A Bíblia diz lá em Efésios 4 que existe os pastores e mestres. Mas aqui o que o Senhor está dizendo é, não chame de mestres esses que se colocam no lugar do mestre de fato, que é Cristo, não é? E de fato do ministério de mestre que o Senhor dá àqueles a quem Ele chamou. Então, esses caras são usurpadores e, mais uma vez, na busca de aplausos, eles querem ser chamados de mestres. Verso número 8. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Entende? Por isso que a palavra mestre usada aqui era num sentido espiritual, não era sentido intelectual. Ah, vocês são mestres da palavra, conseguem explicar tudo. Não, eles se colocavam numa posição espiritualmente superior, querendo que as pessoas prestassem reverência a eles, como se as pessoas precisassem deles para chegar até Deus, como se Deus não tivesse acessível, no sentido de que Cristo não está abrindo o caminho. Não, eles ainda são o quê? A porta, e as pessoas têm que passar por essa porta. Isso é mentira. No capítulo 10 de João, Jesus diz, eu sou a porta, né? Eu sou a porta, Jesus é a porta, e não esses caras aqui, não os fariseus, não os saduceus. Verso número 8, verso número 9, a ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, e é aquele que está nos céus. Essa palavra aqui, esse versículo especificamente, é o que eu estudei, e é por isso que eu não gosto muito daquele termo que as pessoas falam assim, ah, esse é o meu pai espiritual. Você vai nas igrejas, tem gente que fala, que chama o pastor de papai. Papai, vem cá. Essas são as coisas que eu vou te contar, viu? Além de ser uma breguice, uma coisa assim, né? Ainda vocês me desculpem a expressão, mas é meio viadagem um negócio também desse. Aí tem que pedir permissão para tudo, né? Tudo que vai fazer tem que falar com o papai. O papai é o pastor, isso e aquilo. Por quê? Porque na verdade eles atribuem, né, ao pastor, nem pastor, né, nessas tipos de igreja, mas eles atribuem ao pastor uma autoridade, né, espiritual, como se ele fosse uma espécie de mediador maior, como se fosse assim, Jesus é o mediador, a gente sabe que mas existe o pastor como um segundo mediador, né, e aí nós estamos ali embaixo. Então, assim, eles quebram a palavra do sacerdócio universal no meio, né? E eles dizem, não, nós estamos cuidando das pessoas. Isso não é cuidado, não. Isso aí é uma bagunça lascada que acaba fazendo com que haja uma perversidade muito grande. Era o caso aqui dos fariseus. Eles queriam ser chamados de pais, né? Por quê? Porque justamente essa palavra pai aqui era o sinônimo de autoridade, no sentido de que os fariseus eles podiam dar ordens espirituais às pessoas, e isso não pode ser feito, né? A verdade é que um pastor, um líder de uma igreja, ele vai dar uma ordem espiritual, por exemplo, vai dizer para você com quem você tem que casar, com quem você não tem que casar. Isso não existe, entendeu? Se você pode ou não sair para conhecer uma pessoa, isso aí não existe. Esse tipo de coisa, em nome da proteção, eles na verdade entram os abusos, né? E aí vai muito abuso psicológico e muita coisa envolvida nisso aí. Então, esses caras não são pais, mas eles estavam querendo ser chamados de pais. Eles queriam que as pessoas viessem até eles, beijassem a mão, pedisse a bênção e perguntasse o que é que eu tenho que fazer. Mas só Jesus pode ficar nessa posição.
porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós só vamos até ao Pai por meio dele. Isso é muito importante. Então, a gente vê aqui no capítulo 23, o que é a perturbação, a deturpação do que de fato é liderança espiritual e de que é entendimento de liderança dada por Deus. É o que esses caras fazem. Então, a gente não vive isso não, porque isso não está nas Escrituras. O próprio Jesus está condenando veementemente isso. Verso 10, já estamos em a reta final. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, que é Cristo. Olha, isso aqui também, se você pega e estuda, você entende que o que Jesus está dizendo é: eu não vim na terra para sentar e botar os outros para lavar os meus pés. Eu vim na terra para lavar os pés dos outros. Como é que vocês querem sentar e pedir para todo mundo lavar os pés de vocês e querem ser os chefes? Eu sou aquele que vim servir. Senta aí que eu é que vou lavar o seu pé, de Jesus. Então eles estavam querendo se colocar numa posição espiritual onde eles deveriam ser servidos, mas Jesus pregou o contrário. Então eles não são chefes, porque o próprio Jesus, ele abdicou da sua posição de chefe para ensinar as pessoas o que é humildade, o que é servidão, o que é de fato estar na posição que Deus quer. Então isso é muito importante. Então olha a deturpação do que é de autoridade espiritual que esses caras põem, e isso é vivido em muitos lugares hoje em dia, em muitas igrejas hoje em dia. Vamos lá, verso número 11. O maior entre vocês deverá ser um servo. Está entendendo aí o que eu acabei de dizer? O maior entre vocês deve ser um servo. Essa é a vontade de Deus, é que a gente sirva as pessoas, que a gente tenha prazer nisso. Verso 12: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então esse é o padrão de Cristo. Aquele que na verdade não se orgulha, mas se humilha, esse é abençoado. Esse de fato é abençoado pelo nosso Deus e pelo nosso Pai. Para terminar aí, só para a gente ver, Jesus na verdade vai xingar esses caras aqui à beça, viu? Xingar mesmo, porque no linguajar da época, se você for pegar os dicionários aí, ver as palavras que Jesus usou aqui, é óbvio que nem o xingamento de Jesus tem aquela conotação sexual deturpada. Eu digo xingamento no sentido de que ele foi pesado nas condenações e nas palavras que ele usou. Olha só o verso número 13 aí para a gente ver. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmo não entram e não deixam aqueles que gostariam de fazer entrar. Vocês ficam na porta, seus hipócritas, ficam ainda barrando as pessoas, ensinando coisa errada. Ai de vocês, mestres da lei, de fariseus hipócritas, vocês devoram a casa das viúvas, ficam indo na casa das pessoas mais desamparadas para comer, né? E para se disfarçar fazem orações e tal. O castigo de vocês vai ser severo. Então, a gente continuasse aqui, você vai ver Jesus chamando eles de cegos, de serpentes, de raça de víboras, né, de muitas coisas. Então a gente já continua depois, mas a gente percebe aqui desde já que o nosso Deus quer nos dar uma capacidade espiritual de entender o que é de fato liderança espiritual, o que é de fato ministério espiritual, da forma como Jesus ensinou e não da forma como a gente experimentou ou a gente está vendo por aí. Que Cristo seja o nosso modelo e seja o nosso padrão. Vamos nos colocar de pé para nós. Podemos fazer então a oração?